Desse Outubro Rosa, e claro que é especial, mas todas as pautas hoje aqui no programa e o nosso conteúdo voltado para isso. Mas a cara do Você Bonita, né? Realizando aí de uma forma que tenha todo o conteúdo que faz parte do conteúdo do Você Bonita. Pra gente começar esse debate que eu convidei aí, vocês para assistirem, a minha equipe trouxe um timaço pra gente falar desse assunto tão sério e importante. A gente fez pequena aberturinha pra gente entender alguns números e estarmos alerta, porque esse assunto pode mudar tudo. Olha lá. O câncer de mama é uma doença consequente da multiplicação de células anormais da mama, o que resulta na formação de um tumor. Ele é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil representa 25% dos novos casos de câncer. O diagnóstico da doença traz incertezas e medos, principalmente relacionados à autoestima. Além das mudanças que ocorrem com o tratamento, como a perda de peso e queda de cabelo, a mulher ainda perde um dos órgãos que está mais relacionado com a sua feminilidade. O câncer de mama é uma doença cruel que atinge cerca de 57 mil pessoas no Brasil por ano. Fazer o autoexame e a mamografia rotineiramente podem ser métodos simples e eficazes de prevenção. A campanha Outubro Rosa surgiu em 1990 nos Estados Unidos e, desde então, vem ajudando na prevenção e controle da doença. Passar por um câncer não é fácil. Cada pessoa descobre por si só como seguir adiante. Não há uma receita única a ser seguida, mas é sempre importante estar cercado de amor, carinho, compreensão e pessoas queridas. Lindo texto, né? Larissa, um beijinho pra você. A Larissa é nossa estagiária, que tem textos tão lindos e que o texto também já emociona. Então eu vou apresentar esse timaço, que eu quero convidar vocês para esse bate-papo maravilhoso e eu quero a sua participação. Vai lá no Insta, @VocêBonitaTV, e manda pergunta pra gente. Com a gente hoje, mais uma vez, a nutricionista, a queridíssima Fernanda Paulucci. Olá, muito obrigada por estar aqui hoje, por estar representando aí esse grupo de nutricionistas funcionais, enfim, todas as nutricionistas do Brasil, que tem um trabalho tão lindo quando recebem um paciente oncológico, né? Eu trabalho com um médico que é oncologista, então a gente recebe muito paciente assim lá no consultório. Então a sua experiência, as suas palavras hoje vão ser fundamentais. Vai ajudar bastante. Cada dia mais linda. Mas aí também temos mais uma médica linda, que eu sou apaixonada, e eu vou contar uma coisa pra vocês. Doutora Mariana Ala, bem-vinda. Obrigada, Carol. Muito prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui com você. E eu acho que não existem coincidências, são recados e são missões. Você que está assistindo o programa desde o início e viu a história da Renata que entrou em VT. Eu só fui saber no dia seguinte, quando eu contei toda a história para a doutora Mariana Ala, mostrei a foto para ela e ela disse, Carol, aí ficou arrepiada. Ela já passou comigo também. Ela é minha paciente, a Renata, eu conheço essa história. Eu falei, meu Deus, como as coisas se cruzam. Acaso, né? Como as coisas se cruzam. Muito obrigada por estar prazer. aqui mais uma vez, por um dia tão especial, Certeza. nossa ginecologista. E o queridíssimo doutor Gustavo, bem-vindo. Ai, que prazer tê-lo aqui também. Ele que é ginecologista. Mas hoje você está aqui com um papel de mastologista, que também é uma outra especialidade que eu sei que você exerce com muito carinho e é algo extremamente importante nesse mês de Outubro Rosa de conscientização, mas claro, todos os meses do ano. Muito obrigada por estarem aqui. Eu vou abrir o nosso assunto hoje com a doutora Mariana Ala, porque eu acho que antes da gente falar de alguns tratamentos, de formas de tratamento e o que fazer, a gente tem que falar de prevenção. E prevenção é para todas as mulheres, para as mulheres que já tiveram e não querem ter de novo. E para as mulheres que puxa vida, a gente não sabe o dia de amanhã. É isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho o que hoje é o trabalho que vocês fazem para conscientizar a população. Sim, eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho de prevenção, Carol. Então a gente sabe que hoje o câncer de mama é o mais incidente. Então a gente tem uma média aí de 57 mil casos novos por ano. É uma incidência alta, mas o tratamento e a cura é bastante alto também. A gente tem uma sobrevida até de 95% quando você pega no estágio inicial. E aí às vezes a cirurgia é rápida, você
você consegue a cura. Então, a gente tem que trabalhar com o trabalho, sim, de prevenção. E hoje em dia, todo mundo fala assim, mas eu não tenho histórico familiar, eu não tenho que me preocupar. Tem sim, porque histórico familiar responde a 10% dos casos só. Todos os outros 90% é como você escolheu viver. Então, se você faz atividade física, você sai super na frente. Tem um trabalho lindo que colheu urina de mulheres que fizeram atividade física durante 5 semanas, antes e depois. E daquelas que não fizeram. Tem muito mais substância cancerosa nessa urina dessas que não fizeram. Ou seja, a atividade física a gente protege. Olha só. Tem que fazer mesmo atividade física, no mínimo meia hora, 5 dias por semana. E não é nem atividade física leve, nem excesso de atividade física, é uma moderada, né, que os estudos que mostram. todo mundo consegue fazer, está no alcance de qualquer um. Coloca um tênis e vai fazer uma caminhada, vai fazer um pilates, uma dança, o que te dá prazer, tá? Outra coisa, alimentação. Então, uma vez que você já cuida da sua alimentação e da atividade física, você já faz uma proteção de câncer muito maior. Ser obesa, ser sedentária, bebida alcoólica, gente. 2 bebidas de estresse, 2 bebidas ao dia, você fala 2 doses de bebida alcoólica ao dia, aumenta o risco de câncer de mama. É mais toxina que a gente tem que metabolizar. Então, e quando a gente metaboliza, aquilo se transforma num metabólito muito pior do que o próprio álcool, né? Então, eu acho que a questão é realmente pensar na alimentação, pensar no que você ingere e, acima de tudo, Carol, a gente sempre fala aqui, né? Procurar ser feliz, sim. Então, tá rodeado de pessoas gostosas, tá perto de quem você gosta, dá importância para sua família, tem uma boa noite de sono, controle seu estresse. Hoje a gente sabe, essa questão da prevenção, do estilo de vida, previne câncer sim, gente, tem que fazer. E eu vou pedir para você mostrar pra gente daqui a pouquinho como é que a gente faz essa avaliação. A Renata mesmo contou que descobriu no banho, como é apalpar o seio, Mas você sabe, Carol, que isso é tarde. Isso é tarde, a gente tem que encontrar antes. Quando a gente palpa o nódulo, e assim, infelizmente, 80% dos casos de câncer são diagnosticados na palpação, a gente sabe que já é um nódulo maior de 1 centímetro. Eu quero encontrar esse nódulo antes disso. Só os marcadores mesmo, com exames laboratoriais. Infelizmente, é o que a gente tem. Não, o que a gente tem hoje é ultrassom e mamografia, que são os principais exames de imagem. Né? Então, a partir dos 40 anos, você que está assistindo, você tem direito e obrigação de fazer a mamografia, tá? 1 vez por ano. Isso é um direito seu. E só 30% dos casos de câncer são diagnosticados através da mamografia. É muito pouco. Puxa, não tinha essa ideia. Sim. Que, claro, o apalpar é algo importante, mas que nós temos um estágio ainda mais importante, que é antes de ter 1 centímetro, que é quando a gente consegue sentir esse nódulo, esse tumor. Aí, é assim. Doutora Mariana Ala iniciou, né? Deu o chutinho. Agora, Fernandinha vai fazer o gol, porque mudar a alimentação, a gente fala assim, poxa vida, mas você salta todo dia de alimentação. Mas o que é importante para prevenir? Será que existem alimentos que contribuem para cuidar do nosso corpo, né? Só ingerindo esses alimentos? Tem muitos alimentos, a maioria deles são vegetais, não são de origem animal, então todos eles têm fitoquímicos, substâncias que têm ação anti-inflamatória, antioxidante. Eu não gosto de usar a palavra antioxidante porque ela é muito limitada. Quando a gente fala de fitoquímico, a gente fala em mudança, né, no perfil nuclear da célula. Então eu consigo modular aquilo e até evitar a replicação celular. Olha. Tá? Então eu não gosto de falar muito o termo antioxidante. A gente tem uma mesa linda que os meninos vão mostrar para vocês. Olha só quanta coisa tem nessa mesa. O que você quer começar citando aí? A primeira coisa que eu acho que eu queria falar desses alimentos é que a gente tem que tentar comprar e escolher alimentos orgânicos, tá? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque hoje já se sabe a correlação fortíssima desses agrotóxicos, porque o Brasil não tem controle, né? Usa uma quantidade absurda e ainda usa agrotóxicos que não são permitidos lá fora. E aqui é liberado. São 10 quilos de agrotóxico por ano. Exato. Que cada ser humano aqui dentro do Brasil consome. É uma coisa absurda. Muito. Então hoje já está totalmente ligado essa coisa, já se sabe, do uso, do consumo excessivo de agrotóxico com alteração nuclear do nosso cromossomo. Tá. Então a gente também inibe genes que protegem a nossa célula. E eles causam também alteração que faz a replicação.
Então, primeira coisa, alimentos orgânicos. Ai, Fê, mas é muito caro. Hoje já se tem lugares aqui em São Paulo que vendem produtos orgânicos a preço de custo. Quando você compra direto do produtor, eu compro na minha casa, sai um preço totalmente justo, totalmente diferente. Depois você conta pro pessoal, conto, sim, na sua rede social. Eu acho que é algo importante, mas assim, obviamente que eu vou fazer uma propaganda, então não posso colocar aqui no ar, mas eu acho algo tão importante que eu vou dizer a verdade, eu teria vontade de dizer esses produtores que fazem isso, porque isso é um bem para a sociedade. O primeiro ponto, falei do agrotóxico, o segundo ponto, evitar produtos industrializados. Então, antes de eu só consumir vegetais, que adianta eu consumir vegetais se eu estou consumindo embutido, peito de peru todos os dias? Se eu estou excedendo em derivados de leite, né? Então, produtos que são industrializados, a gente tem tanto os fatores de embalagem, que influenciam, como disruptores endócrinos, então eles vão ativar a parte hormonal, né? A gente tem a questão dos aditivos e conservantes e a gente tem substâncias ali que em conjunto vão acidificar o nosso meio. Veja, alcalinizar vai acidificar. Quando eu falo nessa coisa de acidificar, que fique muito claro, não são alimentos com teor ácido, tipo um limão, eu não posso comer. Limão alcaliniza. Pelo contrário, então assim, os vegetais eles alcalinizam. O que acidifica são esses outros alimentos industrializados, excesso de proteína, aditivo, conservantes, o próprio agrotóxico, que aí sim vai acidificar os lácteos, que aí vai comprometer o pH do nosso organismo. Daqui a pouco a gente vai passar mais um pouquinho na mesa para ver os elementos que você trouxe e, claro, entender para quem está fazendo o tratamento se precisa tirar alguma coisa da alimentação. Mas o Marcelo me contou que já tem perguntinha para o Dr. Gustavo. Vamos colocar na tela, olha lá. Quem escreveu pra gente? Carla, um beijo pra você. Retirei um nódulo de fibroadenoma no seio. 3 meses depois, apareceu no outro seio. Devo retirar novamente? Doutor Gustavo, conta pra gente. Vamos falar um pouquinho a respeito aí da doença quando a gente tem o diagnóstico, quando encontra alguma coisa. Ok. Bom, o fibroadenoma ele é um nódulo benigno, é um crescimento excessivo de uma parte da mama, do ducto, eu vou até mostrar daqui a pouco, e ele não vira câncer. Então ele é um nódulo benigno e quando existem algumas condições em que ele deve ser retirado. Então quando ele cresce muito rapidamente, quando ele atinge grandes dimensões, acima de 3 centímetros, ou ele causa muito desconforto na paciente. Então ela retirou um nódulo e surgiu de forma muito rápida no outro seio. Então no mínimo esse nódulo ele deve ser investigado. Se for submetida a uma biópsia, uma punção e confirmar que é um nódulo benigno, e dependendo do tamanho desse nódulo, ele pode sim ser apenas acompanhado, que é a conduta hoje mais utilizada nesse tipo de lesão. Olha, é bom saber disso. Então, não são todos, né, que precisam. Só para a gente ilustrar, eu trouxe aqui uma mama. Olha lá que legal. E a gente mostra como é uma mama por dentro. Então, aqui a gente tem um cisto, que é uma bolinha de água, que às vezes muita gente confunde. O cisto, que tem um conteúdo líquido, do nódulo, que é um conteúdo sólido. Então, aqui a gente tem um cisto, aqui a gente tem um conteúdo mais sólido e... Dentro do conteúdo sólido, você vai avaliar as características desse nódulo. Ele é margens irregulares, ele faz sombra, ele cresceu de forma muito rápida. Isso faz a gente pensar em algo maligno. Ele é bem delimitado, está estável já há algum tempo. Faz a gente pensar no fibroadenoma ou outra característica de nódulo benigno. Então, pode ser que ela não tenha que retirar. Provavelmente não. Não precisa. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o Dr. Gustavo, já que ele está com a palavra, que é o seguinte... Eu sei que você é marido, né, é pai. Como homem, às vezes a gente está aqui conversando com o programa e parece que nosso público é só feminino, né? E não é. Né? Quando a gente fala de saúde, a gente está envolvendo aí homens e mulheres. O câncer de mama, então, que tem essa maior incidência, que crescem os números todos os anos, é um câncer feminino, muitas vezes, na sua maioria, claro, em praticamente todos os casos, mas homens também podem ter, né? Que eu já ouvi alguns casos, li a respeito disso. Mas como homem, não como médico, diga qual o papel do homem neste momento, neste mês, como os maridos, né, meus queridos meninos que estão aqui, os namorados, os irmãos, como é a postura desse homem para ajudar essa mulher muitas vezes num combate e até mesmo numa prevenção? Muito bem, Carol. Então, assim, o homem ele tem papel fundamental, porque a mulher ela precisa ser encorajada a realizar os seus exames de rastreamento para um diagnóstico precoce do câncer de mama, como a doutora falou. Então, a mulher que ainda não fez a sua prevenção com a mamografia, com a ultrassonografia, até também falando sobre o câncer de colo, com o Papa Nicolau, esse homem ele precisa encorajar.
Então, muitas vezes, há aquele papo que a mamografia dói, machuca, mas isso não é motivo para que você deixe de diagnosticar um câncer precoce. E, ainda um outro parêntese, é que muitos homens conseguem diagnosticar a lesão palpável na mama da mulher. Então, eu tenho um casal de amigos, ela descobriu um câncer de mama super jovem, aos 32 anos, e ele que descobriu, palpando, e ele falou, nossa, tem alguma coisa aqui de estranho, correu, fez exames. Então, o papel do homem eu acho que é duplo, né? Sim. Tanto em autoexaminar, em examinar a mulher, como encorajar a fazer os exames. E estar ali atento. Atento. Porque seu amigo estava atento. Muitas vezes os homens acabam, né? Enfim, a gente sabe que todo mundo tem uma vida muito corrida e às vezes estão até num momento ali que não é esse momento, que é um momento ali, enfim, a dois e tal, mas que algo pode acontecer numa situação como essa. Exatamente. Eu diria até triplo, porque depois do diagnóstico, o parceiro ele tem papel fundamental na adequação dessa paciente ao tratamento, encorajando, dando força, mostrando que a questão estética ela vai ser reconstruída e que vai dar tudo certo, que é passageiro. O acolhimento, o acolhimento. Então, acho que... Amor, né, carinho? E esse pensamento positivo, Carol, é muito verdadeiro, porque o que eu tenho visto hoje é que as mulheres olham para suas mamas com a seguinte sensação. Hoje, inclusive, esse pensamento não é meu, é da professora Christiane Northrup, que é da Universidade de Boston. Ela, inclusive, quem quiser ler um pouquinho mais, ela tem uma visão da mulher muito bonita. E o que ela fala é assim, olhem para suas mamas como uma parte do seu corpo que te dá prazer, uma parte do seu corpo que vai dar vida para o seu filho, que vai alimentar o seu filho e que tem tudo a ver com a sua sexualidade. Hoje as mulheres olham para sua mama assim, ai meu Deus, hoje eu não tenho câncer, mas amanhã eu posso ter. Porque 10% das mulheres têm câncer. Então, se a gente contar 10 mulheres aqui, vai ser eu. Então, eu acho que é isso que a gente precisa tirar da cabeça, sabe? É olhar um alerta, mas também com amor. Sim, o alerta é importante, mas a gente tem que olhar para o corpo com amor. E com pensamento positivo. Exatamente. Não dá pra gente achar que a gente vai ter tudo que tudo vai acontecer. É isso. Vamos, então, entender um pouquinho a respeito da alimentação que eu comentei com vocês há pouco. A mesa tá ali bonitona. E eu não tô vendo alguns elementos. Por exemplo, não tem pão, não tem macarrão de trigo, não tem nada que tenha glúten nesta mesa. A minha pergunta é direta e reta. O glúten pode comprometer um tratamento? O glúten pode aumentar as chances de desenvolver aí a doença? Qualquer proteína de difícil digestão, tudo aquilo que o nosso corpo não consegue digerir e metabolizar, aquilo gera um fator inflamatório pra gente. Tá. No caso, o glúten, a proteína do leite, uma proteína de soja transgênica, né? Tudo isso dificulta a digestão e sim, causa uma inflamação na mucosa intestinal, aumento de permeabilidade e uma ativação do sistema imune. Tá. Só que com um efeito inflamatório para o corpo. Tá. Toda vez que a gente fala de inflamação a nível sistêmico, né, às vezes você não tem sintomas, pode ter como pode não ter, mas a gente aumenta a resistência à insulina. E a insulina ela é um dos fatores de crescimento que está totalmente direcionado com a replicação celular. Tá? Então, o microbiota intestinal influencia na resistência à insulina, que influencia se você tem maior chance ou não de ter algum tipo de câncer. Isso não quer dizer que é só na mucosa do intestino, tipo um câncer de intestino. Não, pode ser qualquer outro câncer. Tá. Eu acho que essa questão dos alimentos que a Fer está falando, que é super importante, uma coisa que a gente tem que saber é de que forma então você fala, vou comer um brócolis, como que esse brócolis vai fazer a proteção da minha mama, ou um chá verde, ou coisas com brascas, com fitoquímicos que podem ativar. De forma a metilar o seu DNA, então ele vai lá dentro da sua célula, existe um mecanismo que chama metilação, que é como se virasse uma chavinha para que esse gene trabalhasse para a sua proteção de câncer. Puxa, isso que é muito interessante. Então, você o corpo é inteligente, né? É muito inteligente, a gente tem que respeitar, né, Desde que a gente dê os alimentos certos, né? Agora, se a gente começa o tempo inteiro a colocar alimentos errados, chega uma hora que o corpo não consegue se adaptar. E aí é nesse momento que tem alteração do DNA e ele perde o controle. E eu acho que esse assunto tem uma relação direta com como muitas mulheres passam pela doença e encaram, algumas com uma imunidade maior, porque talvez tenham esses elementos e tenham feito essa parte da alimentação com muita disciplina e insistência, porque não é fácil, a gente sabe que não é. Tem a parte psicológica, que o próprio paciente acaba depositando nesses alimentos que são errados. Então tem que ter realmente uma consciência do paciente, entender que aqueles alimentos vai ser
sei lá, 60%, 70% da cura dele. Isso é verdade. Né? E aí você tocou num assunto importante de qualidade de vida. Já já a gente vai colocar aqueles tópicos que você separou. Tá. Mas vamos falar da cirurgia de reconstrução da mama. Por quê? Duas coisas eu acho que são, assim, fortes no momento que a mulher tem o diagnóstico de um câncer, seja ele o câncer de mama, que é o que a gente está citando hoje. O fato dela saber que, possivelmente, ela vai retirar esta mama, que é um símbolo de feminilidade, de prazer, e que está ali como algo muito importante no corpo feminino, e da queda de cabelo. Por isso, hoje o Sidney está aqui, a gente vai doar tantos cabelos para perucas, que isso é extremamente importante. Te pergunto, o papel desta cirurgia, da reconstrução da mama, é fundamental? Com certeza. Bom, então, as mulheres brasileiras, desde 2013, foi uma lei sancionada em que obriga os serviços públicos a oferecer a reconstrução imediata da mama. Por quê? Porque essa mulher que tem a mama reconstruída imediatamente, ela se adequa, ela aceita muito melhor o tratamento que vai ter por vir. A radioterapia, a químio, ou o uso de alguma medicação, terapia-alvo, hormônio. E existem várias formas de você reconstruir aquele defeito. A gente chama de defeito porque perde aquele volume. Tá. Então, quando você tem o diagnóstico do câncer de mama, você opta por uma cirurgia conservadora, que é uma quadrantectomia, ou uma cirurgia radical, que é a mastectomia. E ainda tem, dentro da mastectomia, você pode fazer uma completa, que você tira o mamilo, o bico, ou tirar só o recheio, que é uma mastectomia subcutânea. Tá. Hoje, a gente Vamos dividir tela para passar o VT que a gente tem da cirurgia? Ah, legal. Então o VT é maravilhoso, vamos lá. Bom, se quiserem dividir tela, fique à vontade. E aí, doutor Gustavo? Bom, então ali a gente vê a glândula mamária, vê o ducto, vê que eles convergem para a papila, né, o mamilo, a areola, e ali naquele lóbulo você vê a multiplicação de uma célula se transformando em câncer. Então, você injeta uma substância para localizar aquele tumor e também serve para localizar o linfonodo que acomete a axila, chama de linfonodo sentinela. Para não esvaziar a axila, você tira e analisa. Certo. Bom, nesse caso, você tirou o tumor com uma margem e você não houve um comprometimento estético daquela mama. Então, a cirurgia acabou ali. Em outros casos, em que há indicação de mastectomia, você vai colocar uma prótese, e essa prótese pode ser definitiva ou pode ser essa que a gente está vendo, que é a expansora. Então, ela é composta de metade silicone e metade você pode ir expandindo ela com soro. Certo. A gente usa ela no caso em que não há sobra de pele e que essa paciente ela deseja um aumento da mama em relação à que ela tinha anteriormente. E nos Estados Unidos, ela é o principal tipo de prótese utilizada. A outra opção seriam os retalhos miocutâneos. Então, a gente vê ali o músculo da barriga, que é o reto abdominal, e o das costas, que é o grande dorsal. Então, você tira basicamente um pedaço de pele com músculo, que ele precisa para ser nutrir, e você leva até o defeito da mama. E forma uma mama muito... É a mulher que melhor tem aceitação da mama a longo prazo. Que interessante. Essa mulher que tem a reconstrução com esse retalho miocutâneo, que a gente chama. Impressionante. Que são enxertos, digamos assim. Enxertos. Que são retirados de outras partes para ser levado até aquele defeito. Isso aconteceu com a minha amiga, porque pode ter uma rejeição. Pode. Como qualquer outra prótese, e a pouca pele que fica muitas vezes deixa aquela região muito sensível, né? Exatamente. Então, esse lance do enxerto é algo que hoje vocês descobriram e estão usando muito bem, parabéns, porque realmente a chance de ter a rejeição é muito menor. Exatamente. Né? Da pele. Então, o segredo do enxerto é ele estar bem nutrido. Então, por isso que você, ao realizar a retirada daquele tecido, né, daquela pele com músculo, ter a noção de que os vasos estão bem, que não estão comprometidos e que vai gerar uma boa aderência à região do defeito. Só fazendo parêntese que, às vezes, na mastectomia, vamos mostrar. Você pode fazer a areola que foi retirada de várias formas. Então, existe a opção de fazer a tatuagem, existe a opção de fazer a retirada da pele da vagina, ou da orelha, ou até da mama que restou. E uma outra opção que às vezes a paciente já está cansada de cirurgia, não quer mais fazer nenhum procedimento, e existe uma prótese que é colada na pele. Gente, deixa eu mostrar e ela aqui. dura até uns 3 meses. Eu nunca vi, olha que interessante, é muito natural. Eu achei interessante trazer para a pauta. É perfeito. E ele faz de acordo com a tonalidade da areola contralateral. Então,
Que trabalho bonito. Às vezes o paciente é diabética ou tem alguma contraindicação a fazer uma nova cirurgia. E isso muda tudo também. Essa coisa da reconstituição do estar normal para a mulher mexe tanto com o psicológico, e o psicológico está totalmente também relacionado com o sistema imune. Então, você, né, proporcionar essa identificação com o real... chance maior de cura. Né, é fantástico. Maior chance de cura. As mulheres, então, aqui no Brasil, têm o direito de entrarem na cirurgia para retirada do tumor e saírem da cirurgia com uma prótese. Com uma prótese, com a Isso reconstrução. é direito, isso tem no lei. SUS, isso é lei. Então, meninas, vamos ter a exigência, a lei tem que ser cumprida. Se é lei, as mulheres precisam sair dessa cirurgia já com essa reconstrução feita. Muito importante essa sua informação.